pode reclamar de direitos autorais. E aí fui lá, peguei essa melodia, apliquei a letra e ficou assim, ó. Canta comigo. É a lei ordinária que cria tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. Cara, taxa é por lei ordinária. Não há nenhum caso no Brasil, vou falar de novo, ó, mais perto de você. Não há nenhum caso no Brasil de taxa criada ou disciplinada por lei complementar. Isso nunca acontece. Taxas são criadas e disciplinadas por lei ordinária. Não erra essa não, tá bom? Uma pergunta difícil sobre isso, mas que do jeito que as provas da OAB têm sido cada vez mais complicadas, eu não duvidaria que isso aparecesse na sua prova. Medida provisória pode criar, aumentar, reduzir ou extinguir taxas? Olha, sabe que pode, né? Medida provisória pode tratar de todos os temas de lei ordinária. Como as taxas são por lei ordinária, não há vedação à criação e disciplina de taxas por medida provisória, desde que seja uma taxa federal. Como a medida provisória é editada pelo chefe do executivo da União, aquele indivíduo que está no ápice da linha hierárquica da estrutura da União, o presidente da República, ele não poderia criar uma taxa para outro âmbito federativo que não o seu âmbito, que é o âmbito federal. Então, é possível a edição de medidas provisórias para a criação, aumento, disciplina de taxas da União, estaduais, distritais e municipais, pelo presidente da República, aí não poderia. Meu querido, uma outra coisa extremamente importante, mas essa é importante demais, é o teor do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Muita gente gosta de perguntar assim, ô Maza, se você pudesse dar uma dica só, sobre o assunto de hoje, o tema que tem mais chance de cair na prova. Que tema seria esse, Maza? O tema seria o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. O 145, parágrafo 2º, tem uma redação cristalina. O 145, parágrafo 2º, diz assim, ó, as taxas não terão base de cálculo própria de impostos. As taxas não terão base de cálculo própria de impostos. Isso é tão importante, mas tão importante, meu amigo, que eu resolvi também fazer uma música que você encontra aí facilmente na internet. A música é assim, ó. As taxas não terão base de cálculo própria de impostos. É só isso a música. Minhas músicas só tem uma frase. Quando vai melhorar, aí acaba, gente. Minhas músicas são toscas, mas ajudam na hora da prova, tá? As taxas não terão base de cálculo própria de impostos. Ó, toda prova pergunta isso. E o interessante é que toda prova de primeira fase pergunta isso, e a pessoa não precisa entender o 145, parágrafo 2º, para acertar. Esse é um erro muito comum. A pessoa vai estudar para a primeira fase da prova da OAB e acha que tem que saber tudo. Pega um tema lá e aí de repente ele depara com um ponto difícil da matéria e fica ali horas tentando entender, buscando pesquisar. Cara, não é assim. Primeira fase é estudo objetivo. Você tem que saber só a informação. A explicação da informação é algo muitas vezes desnecessário. Quem quer saber tudo não avança no estudo para a primeira fase. Então, eu estou te dizendo que você tem que guardar essa frase. As taxas não terão base de cálculo própria de impostos. A compreensão do significado dessa frase não é importante para a primeira fase. Interessante, né? É importante para a segunda fase de tributário, aí sim. Mas aí é o pessoal mais asseadinho, que toma banho todo dia, o pessoal mais limpinho, que come com garfo e presta a segunda fase de tributário, que é o pessoal mais elitizado, aí sim, aí tem que saber a compreensão. Mas eu te digo isso,
Eu te digo isso até para quem for prestar a segunda fase tributária, já ir se acostumando com a ideia. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, tem 2 níveis de significado. Em um nível mais superficial, ele pode ser entendido como uma proibição de bitributação. Isto quer dizer, se uma base de cálculo já é utilizada para a cobrança de um imposto, vamos dizer assim, se essa base de cálculo já está ocupada com a cobrança de um imposto, eu não posso utilizar a mesma base de cálculo para uma taxa. Proibição de bitributação. Esse é o nível do significado aparente da norma. Não está errado, mas não é apenas isso que a norma significa. Em um nível mais profundo, você pode entender assim. As taxas só podem ter custo como base de cálculo. Custo do serviço público, custo do poder de polícia. Não podem ter valor na base de cálculo, porque valor venal do imóvel, valor da renda oferida, valor do serviço prestado, valor é base de cálculo de imposto. Um tributo é cobrado sobre o valor quando ele é desvinculado, porque quando ele é desvinculado não precisa ter um custo que ele remunere. Então, esse é o sentido profundo do 145, parágrafo 2º. Mas isso poucas pessoas sabem. É como se a Constituição dissesse o seguinte: as taxas não podem ter valor na base de cálculo, porque valor é base de cálculo própria de impostos. Cuidado. Há 2 súmulas vinculantes recentes, muito importantes em relação às taxas, mas muito importantes mesmo. Súmula vinculante 19 considera constitucional a taxa do lixo. É uma súmula muito polêmica, mas o STF firmou esse entendimento que continua caindo firme na prova, tá bom? Não se esqueça, coleta de lixo é um serviço que pode ser taxado por força da súmula vinculante 19. E bombástica também é a novíssima súmula vinculante 29 do STF. A súmula vinculante 29 do STF afirma, olha só, hein? A súmula vinculante 29 do STF afirma que na base de cálculo de uma taxa é possível que haja elementos de uma base de cálculo de imposto, desde que não haja identidade com a base de cálculo do imposto. Repito, a súmula vinculante 29 admite que a base de cálculo da taxa tenha elementos da base de cálculo de um imposto, desde que não haja identidade entre as duas. Lembra, para encerrar a nossa conversa aqui sobre as taxas, o primeiro tipo de tributo vinculado, que as taxas são de 2 tipos no Brasil. Tem a taxa de serviço. Taxa de serviço é aquela cobrada quando o Estado presta um serviço público específico e divisível. Serviço público específico e divisível, que em latim é chamado de serviço uti singuli. Serviço específico e divisível é o serviço uti singuli. Esse pode ser taxado. Exemplos: telefonia fixa, serviço uti singuli; transporte coletivo, serviço uti singuli; coleta de lixo, olha lá, súmula vinculante 19, serviço uti singuli, pode ser taxado. Que mais? Fornecimento de água, gás encanado, é o gás que nunca relaxa. O gás que vai prestar a prova da OAB. Pois é. E a taxa judiciária? A taxa judiciária, a OAB cismou de falar isso, que a taxa judiciária é uma taxa de serviço uti singuli, aquilo que nós pagamos para a propositura de uma ação judicial. Cuidado, hein? Se o serviço for indivisível, se o serviço for uti universi, indivisível, uti universi não pode ser taxado. Não pode ser taxado. É o caso, por exemplo, de iluminação pública de ruas. É o caso, por exemplo, de varrição de ruas.
serviços indivisíveis, eles não criam vantagens específicas a cada contribuinte, não há como determinar o valor justo da cobrança.